Oi, gente, boa noite. Tô esperando Raquel aqui se conectar com a gente. Ela já tá entrando. Oi, Oi, como Raquel, é que boa você tá? Boa noite. noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Espero que a conexão hoje não caia, né? Que tá bem complicado. Eu tô aqui em Muro Alto, mas vamos lá. Por enquanto tá tudo bem. Já testei aqui, tá tudo ótimo. Te Bom, gente, ouvindo primeiro bem. queria Você tá me ouvindo? tudo bem também. Tá, primeiro fazer os agradecimentos aí, agradecer a Max, né, nosso presidente da ATP, agradecer a Léo Camelo, futuro presidente, que já era para ter tomado posse, mas aí por conta da pandemia a gente teve que adiar as eleições. Queria agradecer o convite, queria agradecer muito a você, Raquel, por ter topado aí, ter esse bate-papo com a gente, passar um pouco da sua grande experiência aqui para mim e para os advogados aqui que vão assistir a gente, né? Muito importante isso. E vamos lá, né? Eu ia lhe apresentar, mas eu prefiro que você mesmo se apresente, porque eu estava lendo aqui seu currículo, é tão grande que eu acho que não vou conseguir falar tudo aí. Mas e que eu queria que você se apresentasse aí para quem está a gente. Tá, eu já tava mandando os aviãozinhos aqui para chamar o pessoal para nossa live, não é? Primeiramente, obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. Leonardo entrou em contato comigo. É um prazer sempre colaborar, é um prazer sempre falar, amo falar disso. E dar os parabéns à associação por abrir esse leque também diferente, sair um pouco da técnica, não é, Adriana? Sair um pouquinho do assunto técnico só voltado para trabalhista e trazer outros conhecimentos afins que estão ajudando aí na carreira e contribuindo para o desenvolvimento do profissional. E aí você deixou para mim a incumbência de me apresentar, né? Eu sou Raquel Pérez, eu sou advogada, exerci mais eminentemente há 18 anos atrás, 18 anos de carreira, na área sempre civil, empresarial, e depois de começar com esse processo de desenvolvimento pessoal, Adriana, em busca mesmo do meu desenvolvimento, eu fiz as formações em coach, master coach, analista de perfil, outras formações, e transitei para uma carreira para ajudar profissionais no desenvolvimento, tanto pessoal, mas eminentemente profissional para as carreiras jurídicas. E hoje eu estou como presidente da comissão de coaching jurídico aqui da OAB de Pernambuco. A nossa comissão é a segunda do país, para você ver como é uma temática e uma área nova. Né? Aqui Você, começamos a desbravar essa área de uma forma mais vanguardista aqui em Pernambuco. Eu quis trazer para cá depois de saber que São Paulo tinha aberto esse nicho. Hoje eu estou na comissão nacional também. Esse ano a OAB Nacional abriu a comissão de coaching jurídico. Eu estou como secretária lá também. E tenho outras, e tenho as minhas atividades, né? Nós temos hoje uma formação para gestores advogados, trabalho com treinamento, esse desenvolvimento que a gente vai falando aqui no curso da live. joia. Bom, vamos lá, né? Eu vi que tem uma pergunta aí perguntando, uma pessoa perguntando o tema da live, né? O tema da live é a importância do coach jurídico, né? E Raquel vai tentar adequar todo o conhecimento dela para passar justamente para a área trabalhista, para a área jurídica, né? Para tentar ajudar aí a gente de alguma forma. A gente fez um roteiro aqui, tem algumas perguntas. E aí eu vou começar dando aí o gancho para você falar um pouco, né, do que é coach jurídico e como isso funciona. Assim, a frase ela é até bem autodidata, mas várias pessoas têm muitas dúvidas. Teve gente que já chegou para me perguntar o seguinte, assim, essa palestra de coach jurídico, eles vão ensinar a gente a advogar? Eu fiz, não, de jeito nenhum. Vão assistir hoje que vocês vão descobrir esse mundo aí, né, que existe É. dentro do corpo das atividades que as pessoas podem, né, fazer com os treinamentos. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o coaching jurídico, né, para as pessoas que ainda não conhecem essa nova modalidade aí de repente. Adri, assim, o coaching ele não é uma metodologia nova.
É uma metodologia antiga de desenvolvimento pessoal e profissional. Muitas pessoas têm dúvida de várias frentes. Eu vou aqui esclarecer muitas das dúvidas que eu recebo. Esse só é para a área profissional. Não, pode ser para profissional e para pessoal, né? Linkando essa vida sistêmica da pessoa. 2, se o coaching vai me ensinar, vai dizer o que eu tenho para fazer. Não, o coaching é o profissional que ele não lhe diz o que tem para fazer. Ele não vai dizer o que você tem para fazer ou deve fazer. Como é que funciona a metodologia do coaching de uma forma ampla? Metodologia em que o coach, que é o profissional, no caso eu sou a coach, né? Ajuda o cliente a mapear o estado em que ele se encontra, se a esfera é profissional, quais são as demandas dele, quais são os resultados que ele vem obtendo, não é? Quais são os reflexos que aquilo traz para ele e quais são os objetivos que ele quer alcançar. São esses 2 pontos de partida aí. Igual a um Waze, você vai pegar um Uber, você precisa dizer onde você está e para onde você quer ir, para fazer sua jornada. Não é? De seu caminho. O coach, ele parte desses 2 pontos, ponto A, ponto B. A partir dali, o cliente define sempre para onde ele quer ir. Não é o coach que diz. O cliente define, eu quero alcançar isso. E através dali, o coach começa a ajudar ele a entender o porquê que ele não conseguiu chegar sozinho. E trabalhar aí essas metas que ele vai definindo, plano de ação, e juntando através de outras ferramentas, por exemplo, a do perfil comportamental, e que ele começa a entender as habilidades que ele tem, qual é o perfil dele, se aquele perfil está alinhado com o que ele faz. Então, o processo de coaching é uma metodologia de desenvolvimento em que traçamos aí um plano de ação para que o cliente ele chegue onde quer chegar. É diferente do mentoring, que o mentoring sim, eu também pratico. Por quê? Porque eu posso ser mentora de advogados. E aí eu posso dizer, olha, você faz isso, aquilo. Porque como eu já trilhei essa jornada e eu conheço a carreira, eu posso mentorar também. Então, são 2 áreas que as pessoas confundem muito. Hoje temos mentores auxiliando o advogado e auxiliando várias áreas, mas o mentor ele precisa ter conhecimento da área, tá? Eu não poderia, por exemplo, mentorar um advogado trabalhista para dizer o que ele fazer em determinadas situações trabalhistas. Sabe? Porque aí tem que ser um mentor que tem aquela jornada. Agora o coach não, eu vou provocar, eu vou estimular, ele vai começar a ter consciência se ele não avança, se é falta de autoconfiança. A gente vai trazendo através das ferramentas, e uma das ferramentas do coach são perguntas, não é? Porque se eu não encontro sozinha o meu caminho, algo está acontecendo, eu não me permito ver, eu não tenho consciência das coisas. Uma pessoa de fora, um profissional de fora pode auxiliar e provocar que esse profissional comece a enxergar as possibilidades que ele tem, como ele age, como ele reage, como ele se comunica, o porquê que ele não alcança resultados, se ele tem crença, se ele tem bloqueios. E aí a gente vai detalhando aqui. Deu para ficar claro? Se alguém tiver dúvida, vai mandando. Vai mandando as perguntas. É uma dúvida, no caso desse, você relatou aí a questão da mentoria, que você também faz. No caso, um advogado ou qualquer outro profissional, ele precisa antes passar por todo esse processo aí de coaching, de autoconhecimento. Explica aí pra gente, por favor, se são 2 coisas totalmente distintas, ou você teria que fazer como se fosse uma graduação e a mentoria já seria uma pós-graduação, ou não, uma coisa independente da outra. Não, em termos de processos de desenvolvimento, podem ser 2 processos distintos, separados. Eu posso fazer só mentoria num cliente, posso fazer só coaching, posso mesclar os 2. Dependendo de como eu sinto, vamos dizer, se eu tenho um cliente que ele não tem um nível de autoconhecimento grande, muitas vezes eu não posso dizer a ele, olha, traça isso, faz isso, se eu sei que no meio do caminho ele vai se auto-sabotar, ele não vai fazer. Então, reunir uma ferramenta de coach pode ser muito importante nessa hora dele, quando vai se propor a fazer uma tarefa, ele conseguir avançar. Vamos só dar um exemplo para ficar claro. Digamos que eu mentore um advogado na área de falar em público, na área de ir para uma rede social. Eu tenho pessoas que me procuram, Raquel, eu não consigo falar numa rede social, não consigo fazer uma live. Eu não consigo fazer nada. Tenho clientes que saíram do zero para mim. Então, eu associo a ferramenta do coach para aquela pessoa entender por que ela bloqueia,
Se o perfil dela é um perfil que está mais, porque é mais extrovertido, se é um perfil mais contido e que eu vou ter ela vai ter que entender que ela não pode performar igual uma outra pessoa que é extrovertida, que ela tem certo tipo de comunicação, se ela vai precisar melhorar aquela comunicação. Então, o coaching, a ferramenta do coaching vai trazendo isso. Se ela tem realmente algum bloqueio e ela vai ter consciência disso dentro do método. E aí, como mentor, eu posso dizer, olha, você vai, e acontece mesmo. Eu digo, ó, vamos programar. Você hoje faz uma live. E você vai fazer assim, 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 assado. Então, eu digo o caminho que se ela fizer, ela vai performar melhor. Então, eu posso fazer as duas coisas. Se eu sei que aquela cliente, ela já está pronta e ela só quer uma mentoria, vai ser só uma mentoria. Mas quanto assim, pela minha experiência, quanto mais eu junto, melhor o resultado. Entendi. Porque já conhece a pessoa, já tem um estudo prévio, né? Acho que facilita um pouco. E deixa eu te perguntar, também tem algumas pessoas aí com essa dúvida. Nesse momento de pandemia, que as pessoas, né, querendo ou não, os tribunais estão fechados, a gente está todo mundo aí recluso em casa. Existe algum tipo de treinamento ou qual seria a vantagem de entrar num programa desse treinamento agora por conta da crise, né? De repente, teria alguma coisa assim para a pessoa de repente se dedicar nesse período na área de coaching jurídico? E quais seriam as vantagens? E quais seriam as vantagens, né? Eu digo que esse é o momento mais propício e mais recomendado, porque as demandas afloraram muito agora. Por que afloraram? Eu tive advogado que me procurou logo recentemente, logo no início da pandemia, que paralisaram, que não conseguiram, as primeiras semanas não conseguiu trabalhar. E aí, como eu conheço a pessoa, por exemplo, eu entendo o perfil dela, é um perfil mais estável, que tem muito receio de mudança. Então, ali eu já fiz uma inserção muito precisa, né, para ela sair daquele estágio, para ela entender o que estava mexendo. Eu fiz umas propagações, que na semana seguinte ela estava lançando o projeto. Então, o que é que aconteceu? Várias pessoas, vamos falar de perfil comportamental, Adriana. Todo mundo aqui é diferente, nós somos diferentes, nós temos perfis diferentes. E diante da incerteza, da crise, não é? Da falta de dinheiro, dos medos, cada perfil responde de uma forma diferente. Diante do isolamento, advogados de um mesmo escritório podem responder de formas diferentes. Eu fiz um treinamento em que advogados muito dominantes tiveram a tendência de produzir bem, mas de gerar ansiedade. Alguns até produziram em excesso e chegaram a adoecer. Então, você vai trazer para aquela pessoa uma abordagem específica. Tem outros que são mais estáveis, que a insegurança gerou o quê? O contrário, gerou a paralisação. Então, aí o que é que vai fazer? Vou passar o quê? Técnicas para ele se sentir mais seguro, planejar a rotina melhor e conseguir avançar, superar aquele medo. Então, a gente vai fazendo para cada perfil comportamental uma abordagem diferente. Os influentes, por exemplo, que é um outro perfil comportamental, são pessoas que precisam de interação social. Então, você imagina que uma pessoa influente, isolada, ela gera o quê? Tristeza, apatia, depressão, baixa de produtividade. E aí, qual foi a minha recomendação nesse caso? Porque eu treinei escritório de advogados com essa abordagem, né? Foi justamente o quê? Fazer reuniões de vídeo, reuniões com câmera, porque aquele influente, ele precisa ter o tete-a-tete, ele precisa ter aquele contato mais perto. E precisa o quê? Do líder, ele precisa de uma validação do líder, ele precisa de um apoio do líder. Aí, o conforme, que é outro perfil, ele se dá super bem no ambiente isolado. Ele já fica melhor no ambiente isolado, sabe? Ele se autogere de uma forma boa, mas ele também precisa de auxílio em outros aspectos. Então, na pandemia, as pessoas tiveram reações diversas e eu não tenho dúvida que a maioria dos escritórios sofreram baixa de produtividade diante do cenário. E nem todo mundo soube dar esse amparo e gerir essa equipe de forma remota. Por quê? Porque não era o modus operandi dos escritórios de advocacia. Verdade. Ninguém foi treinado, a gente não realmente foi a fórceps, né? Essa situação aí, ninguém estava preparado, muito complicado. E me diga uma coisa, no caso desses treinamentos, de repente, se alguém se interessa em fazer na pandemia ou até depois mesmo, você faz de forma individualizada, conhecendo de repente o problema, ou o problema, digo, alguma coisa assim que
né, que a própria pessoa identifique de repente como uma fraqueza, né, ou alguma falta de habilidade. Você tem como fazer isso de forma individualizada e tem como fazer também em grupo, de repente para um grupo de advogados. Aí como é que funciona para quem quer fazer de alguma forma ou de outra? Vamos lá, você perguntou antes, na outra pergunta que eu terminei não respondendo, a questão das vantagens. Qual é a vantagem de a gente ter esse olhar de treinamento? Primeiro, que nesse cenário atual, Adri, de trabalho remoto e de home office, existe o desconhecimento mesmo em relação à produtividade do home office do profissional. Então, um coach ele pode ajudar tanto o escritório de forma geral, né, de forma em equipe, a treinar aquele profissional. Como é que ele faz a rotina? Como é que ele gere o tempo melhor? Como é que é o ideal? Porque, veja, tem gente que estava trabalhando de pijama, deitado. Isso tudo baixa a produtividade, porque o teu cérebro, ele responde de forma mais lenta se você está deitado, ele não entende que é trabalho. Então, tem técnicas de neuroassociação que, se você desconhece, você vai incorrer em prejuízo da produtividade. Então, essa é uma vantagem. O escritório fazer com que aquele profissional tenha mais qualidade de vida e mais produtividade no cenário do home office. E esse treinamento ele pode ser das duas formas, tanto individualizado, existem atendimentos que são personalizados, e aí o personalizado é o quê? Pegar aquela demanda específica e aplicar a metodologia com as ferramentas próprias. Eu atendo gente de São Paulo exatamente com esse escopo. Advogado de São Paulo que tem determinada demanda específica, a gente entende a demanda, entende o que aconteceu, a ferramenta é própria. Não tem script, é aquele procedimento bem padrão, bem personalizado. E existe o treinamento e também o coaching em grupo, em que eu vou pegar, por exemplo, uma demanda, um escritório traz, Raquel, o nosso problema é o quê? Uma grande falta de comprometimento com a falta de autogestão. Ele me traz uma demanda específica, ele percebeu um gap específico na equipe. Então, a gente entra de forma cirúrgica naquela demanda. Você pode, por exemplo, ter uma equipe, Adriana, e isso é muito interessante, porque a gente faz um mapeamento do DNA organizacional de uma equipe, para você entender se aquela equipe ela tem mais influentes, ou ela tem mais dominância, ela tem mais executores, se ela não tem gente que execute e que está em outra frente. Então, a gente consegue mapear quais são os perfis, colocar todo mundo no lugar mais adequado e fazer com que aquele trabalho ele aumente, ele melhore, se aprimore, aquele profissional ele fique mais alinhado, perfil com atividade. Então, aí você pode fazer das duas formas, tanto corporativo como individual. E todas as duas funcionam. Entendi. No caso de uma pessoa resolver ligar, Raquel, eu quero fazer um treinamento, quero fazer um treinamento de coaching jurídico. Agora, eu não tenho como lhe dizer qual seria o meu ponto fraco. Algumas têm um ponto fraco de comunicação, os outros, de repente, de persuasão. Então, assim, chega de repente uma pessoa que não sabe lhe indicar o ponto fraco, mas diz assim, eu tenho algum bloqueio, de repente eu não consigo prospectar direito, enfim, mas eu não sei qual é o meu TC. Como é que uma pessoa faz numa situação dessa? Tem que fazer todo aquele processo de autoconhecimento, de identificar o problema. É complicado, né? Você receber, de repente, uma pessoa, eu quero a sua ajuda, mas eu não sei para que é a ajuda especificamente, né? Não sei. Você vai ter que me ajudar, mas eu não sei como é. É complicado, não. Manda que a gente encara todas as situações, mesmo se a pessoa não souber. E de fato acontece. Mas o que é que a gente começa a mapear? Ela vai me trazer, a primeira coisa que ela vai me trazer é resultados, Adriana. Raquel, eu não estou prospectando cliente, não estou ganhando dinheiro, então eu até ganho dinheiro, mas eu aqui me sinto insegura para atender o cliente, eu aqui tenho... Várias, ela vai me apresentando os cenários. Eu tenho um cliente que disse, Raquel, eu não estou conseguindo ir para o escritório. Eu cheguei num ponto que eu não estou tendo motivação para ir para o escritório. E a gente foi mapear o que estava por trás daquela ausência de motivação ali dela, não é? De vontade. E aí, quando ela me traz resultados, aí eu vou aliar isso a ferramentas específicas também. Uma delas é perfil comportamental. Eu vou começar a entender como essa pessoa funciona. Como é que ela funciona? Quais são os pontos fortes dessa pessoa? Será que ela sabe quem ela é? Porque a coisa mais comum de pegar, Adriana, é uma pessoa que não está alinhada com a identidade dela. A pessoa
acredita que ela é, vamos dizer, ela até acredita que eu sou boa nisso, mas eu não me imagino nunca como uma pessoa influente e persuasiva. Eu já peguei pessoas que não sabiam que eram influentes e que são dominantes, ou seja, pessoas ousadas, focadas em metas, mas ela não sabia que era isso. Então, quando eu não sei que eu sou ousada e tenho isso como competência inata em mim, eu não uso esse recurso. É como se fosse um óculos que eu não consigo enxergar as minhas habilidades. Então, a gente faz esse mapeamento através da análise de perfil comportamental, que é uma análise profunda, métodos certificados, que é através da metodologia DISC. Eu sou habilitada como analista de perfil. Aí, nisso, eu associo o quê? O conhecimento de coach com o meu conhecimento de advocacia. Então, vai um olhar muito acurado. Eu não entro só como um analista de perfil. Eu entro como uma profissional que conhece as dores daquela pessoa, daquele profissional. Quais são os desafios daquele mercado. Isso me ajuda muito. Então, quando ela começa a entender, ela começa a virar chaves. Você não tem ideia de como isso é forte numa primeira sessão de perfil. Eu tive cliente agora, dentro da formação de gestores da gente do programa, que na formação ele virou a chave e ele saiu, na formação não, na análise de perfil, ele saiu e fechou 2 contratos. Ele está faturando 8 vezes mais. Por quê? Porque ele não sabia que ele tinha habilidades que ele tem. E aquilo aumentou o quê? Empoderou, gerou autoconfiança. Ele acessou os recursos que ele tem, entende? Porque é mental. Não é um caminho assim, ó, segue só uma trilha aqui que tá tudo certo, sabe? Não tem realmente não é mágica e não tem uma fórmula, né? Para você fazer aquela pessoa de repente despertar de alguma forma. E com relação assim ao tempo, ao período, varia de uma pessoa para outra ou como é isso? De repente, 10 sessões para um, 20 sessões para outro. Isso aí as pessoas vão resolvendo, né, ao longo do treinamento, ou você já tem um cronograma fechado, de repente, para vários cursos ou determinado tipo de curso? Como é que funciona? Isso aí, se de repente é uma pessoa que não conhece, já fez assim, Raquel, eu quero começar de alguma forma. Aí, o que é que você vai me indicar? Tá. A gente vai primeiro entender a demanda da pessoa, o que é que ela tem como objetivo. Hoje, o que é que tem no mercado? Porque vamos assim, vamos falar para o advogado trabalhista e para o advogado em geral, que está em meio a uma crise. Crise de mercado e crise dentro da advocacia trabalhista pelas alterações da legislação. Então, esse é um advogado muito pontual que está perdido. Muitos advogados se viram assim, meu mercado mudou e agora o que é que eu faço? E não conseguem enxergar uma solução, tá? Então, vamos lá, o que é que se tem para ajudar esse profissional? Se for um processo de coaching, na minha metodologia, usamos 10 sessões em média. Mas não é regra, porque aquele cliente ele pode trazer resultados antes de um processo de 10, tá? De 10 sessões. Depois, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer treinamentos, se for o caso da demanda dele específica. Um treinamento pontual de alguma demanda que ele traga. Hoje nós temos também o quê? A formação de gestores advogados, que já é uma coisa mais a longo prazo e que mistura também. Eu levo mentorias para formação, para ajudar esse profissional, e levo análise de perfil também, que é a formação que eu tenho junto com a Thaisa Vitória, que ela tá aí, e eu vou deixar um beijo para ela. Já eu falo com o pessoal que tá aí que eu tô vendo. Então, a formação, Adri, já é uma especialização para a carreira do advogado, que não trabalha técnica. A gente não vai ensinar ele na legislação, nada disso. A formação, ela ajuda ele a usar o conhecimento que ele tem para rentabilizar de 10 formas diferentes, ensina habilidades novas, ele a desenvolver conhecimento de gestão financeira, gestão de pessoas, autogestão, marketing, produção de conteúdo, palestra, montar uma mentoria. Ele vai entender outras coisas que ele pode começar a usar para não depender só da advocacia judicial. Então, se o advogado chegar, Raquel, olha, eu não quero mais trabalhar com processos, mas eu quero usar o meu conhecimento para continuar ganhando dinheiro e dentro do mercado da advocacia. Então, tem essa possibilidade da pessoa fazer um curso de maior extensão, sabe? Então, a depender da demanda, Adriana, tem um leque hoje de opções no mercado que o profissional pode se valer, saindo só
das pós-graduações de técnica. Porque técnica todo advogado vai ter igual. Vira uma commodity, todo mundo tem e tem acesso à mesma técnica. Qual é o diferencial que o advogado vai precisar para o mercado? Isso sim é o desafio dessa advocacia 4.0, indo para a advocacia 5.0, sabe? Especialmente nesse cenário de crise. Antes de você me perguntar, deixa eu deixar um beijo para Ivo, que foi meu primeiro chefe que está aí do outro lado, Dani Guzmão, tem clientes, tem gestores, tem um monte de gente que eu não estou vendo, tem Vivi, tem um monte de gente bacana aqui. Eu quero deixar um beijo para todo mundo. Muito bem, você tá de olho aí nas mensagens, né? Ivo tá aqui mandando um WhatsApp, daqui a pouco eu pego ele quando acabar aqui. Ô, Raquel, realmente, o momento a gente tá tendo que se inventar do jeito que pode, né? E todo mundo virtual. Hoje mesmo, meu marido foi fazer uma sustentação oral e ele disse, poxa, é muito ruim. Eu gosto de estar no meio dos desembargadores falando, porque você, né, até para a sua persuasão mesmo, é muito importante isso, você tá lá ao vivo falando, enfim. Como é que o coach, de repente, pode ajudar uma pessoa que não tem muito, sei lá, muita desenvoltura, né, para falar assim por vídeo? Como é que a gente pode fazer, de repente, se tem um trabalho específico para essas pessoas que vão ter, daqui a pouco, fazer muita audiência virtual, que isso é uma realidade que ela não vai mais retroagir, isso aí, né, à medida que o tempo for passando, vai ser uma realidade cada vez mais presente na nossa vida. Então, o que é que a gente, assim, como advogado trabalhista e os advogados de outras áreas, eles podem fazer para, como eu disse, a fórceps tem que se adequar a essa nova realidade. Aí, como é que a gente pode fazer, de repente, até para aprender? Como é que a gente vai tratar, se portar, né, com os magistrados, com os juízes, de repente, se tem algum treinamento específico para isso, é importante fazer isso, né? Se é diferente, se o juiz vai ver de forma diferente. Eu queria dúvidas, né, que as pessoas têm com relação a isso. Realmente vai ser uma coisa aí bem, uma novidade aí nesses próximos meses. O que foi que aconteceu com o advogado, né, Adriana? O advogado vinha a passos mais lentos se adaptando ao mundo virtual. Então, assim, para você ter ideia, todo o meu produto era presencial, porque o meu cliente, ele não estava no online. Então, eu ia atender, eu já estava com o produto de treinamento todo para atender o escritório de forma presencial quando veio a pandemia, e eu mesma tive que me reinventar junto, né, com a minha parceira, tivemos que reinventar esse produto. Desmistificar, porque nem todo mundo, se você pedisse para fazer uma reunião online, o cliente já achava assim, de repente, com má vontade, achava que você estava com má vontade, era uma coisa totalmente mal vista, né, no nosso mercado e no nosso meio, é surreal, assim, não acontecia, era uma coisa muito rara, né? E agora a gente tá realmente... tanto pelo conservadorismo da advocacia, que é a mentalidade mesmo. A gente sabe que o advogado ele é mais conservador, ele pensa de forma diferente, né? A faculdade nos molda de forma diferente, uma linha de pensamento mais tradicional. Então, ele vinha se adaptando. Algumas pessoas mais disruptivas estavam à frente, mas a grande maioria não. A grande maioria nem acessava e, de certa forma, o próprio cliente estava acostumado a isso. O cliente, e também em vários nichos, estava acostumado a ter o advogado dentro da sua empresa, né? A ter o advogado ali, tete a tete, olho no olho. Então, o que foi que aconteceu com a pandemia do corona, Adriana? Essa transformação que estava, digamos, seria acontecer em 5 anos, ela se antecipou para ontem. E o advogado, ele foi a toque de caixa para a internet, sem se perceber isso. Será que eu estou pronto? Como é que eu posso encarar essa ferramenta se eu nunca mexi? Ainda foi pior que o PJE, porque o PJE era uma ferramenta ali de trabalho mais fácil de aceitar, porque tem a ver com o processo e você não se expõe. Imagina que o advogado, ele pode... muitas pessoas têm um receio e não gostam da exposição de vídeo. Então, veja que foram mudanças em vários aspectos. Primeiro, lidar com isso, com o vídeo, depois adaptar toda uma comunicação para via online. Por quê? Você falou muito bem. Nós, quando estamos a frente com o juiz, seja numa audiência, seja num despacho, o nosso corpo inteiro é um recurso de comunicação e persuasão. Quem entender disso, usa a seu favor, mas você está à frente, utilizando tudo, postura, você está utilizando a voz, você está utilizando o rosto, você está na frente de uma pessoa. E isso conta positivo ou negativo para a sua performance. Quando você vai para a via online, você tem que entender e moldar essa comunicação
para não perder o seu poder de persuasão e comunicação, seja numa audiência, seja no atendimento do cliente, não é? Porque você tem que estar conectado ali, mas você tem que manter. Imagina que se você se importa de uma forma mais diferente, você já atrapalha, você já causa prejuízo nessa percepção de quem está do outro lado. E aí, quando você me perguntou de treinamento, quando eu fui treinar escritório, vamos lá, gente, qual é a roupa que vocês estão vestindo para uma reunião? Qual é a roupa que você está indo trabalhar? Qual é a imagem que você está comunicando, mesmo que seja numa reunião interna? Tudo isso fala, tudo isso gera resultado, tudo isso gera uma comunicação para o cérebro de quem está do outro lado. A tua posição numa cadeira, no home office, o teu ambiente de trabalho, a imagem que está do lado, tudo isso conta. Então, o advogado ele vai precisar entender que todos esses recursos podem ser usados a favor ou vão prejudicar, sabe? Não é porque você está no online, Adriana, que você vai descuidar de imagem, que você vai descuidar da impostação da sua voz, que você vai descuidar, porque a fala é 7%, a tua comunicação não verbal está em todos os outros recursos, não é? Microexpressões contam, entonação de voz, postura, não é? As expressões faciais contam muito. E o advogado, ele não só, ele assim, isso é facultativo, na minha opinião. Isso é necessário que ele entenda. É verdade. Então, no caso, a gente teria um treinamento, de repente, um advogado que está assistindo aí a gente, que também vai ter que aprender, né, a participar, né, de audiência de sustentação oral. Então, ele pode, de repente, Raquel, eu quero um auxílio, para, de repente, um auxílio realmente, assim, para ver como é que eu, sei lá, o fundo do meu cenário, qual é o lugar ideal, qual é a roupa ideal, o que é que eu faço de repente, né? Enfim, tem realmente, eu acredito que esse mercado é até para você, como outras pessoas de repente da sua área, acho que vai crescer bastante, porque é uma dúvida, né? A gente não tem um dress code para home office, né? E a gente vê realmente as pessoas participando de algumas reuniões de alguma forma que eu acho que não está condizente, de repente, com a nossa profissão, né? Mas, enfim, eu acho que isso aí as pessoas vão poder tirar essa dúvida e aprender mais, de repente, com um treinamento específico. Mas uma coisa também que eu queria saber, e também já me perguntaram, né, quando as pessoas visualizaram aí o assunto da live de hoje, é o seguinte: nesse treinamento que a gente faz, de repente, para reaprender, né, no caso, ou até aprender mesmo uma postura, né, de repente, virtual, de você ter que desempenhar atividades virtuais. Nesse treinamento também estaria incluído, sei lá, uma mentoria, não sei como é que a gente pode chamar, tipo uma mentoria para que um advogado ele se porte numa rede social, ou que ele não, então que ele não saia postando certo tipo de coisas, ou fazendo live desnecessária. Não sei se existe também um trabalho nesse sentido, porque hoje a gente vê live todo dia e toda hora, mas a gente vê live as pessoas colocando uma live, oi, eu tô aqui hoje, não sei o que, no meu escritório, entendeu? Então, assim, eu não sei se existe um trabalho específico para que a gente, entendeu, aprenda a também trabalhar com esse tipo de ferramentas. Vamos para o que tem no mercado disponível. O que é que se pode agregar a isso? Você falou do treinamento de postura. É um treinamento específico. Não só de dress code, Adriana, e postura e comunicação, mas entender eventuais bloqueios, porque tem advogado que ele não vai performar bem, porque ele tem medo do julgamento na rede, ele tem medo de uma crítica, ele muitas vezes, a autoconfiança dele para um equipamento eletrônico não é a mesma do que o presencial que ele está acostumado. Então, o mapeamento dessas outras questões que podem estar por trás também fazem parte de uma abordagem dessa de desenvolvimento, tá? Mas aí você fala, agora você me traz outra questão. O advogado que vai para a rede social. Rede social, hoje, é ferramenta indispensável do advogado. É um caminho sem volta. Não é? Rede social vai ser o ambiente que o advogado também vai estar. E aí aconteceu a mesma coisa. Muitos advogados não estavam, começaram a ir e sem um posicionamento, muitas vezes, sem entender como se posicionar, não é? Numa rede social. E construindo uma rede social. Aí você falando isso, a questão da manada. Um vai e todo mundo sai também fazendo várias lives, né?
Você viu que eu falei, Efeito eu falei numa das lives, né? Porque as pessoas, assim, também querem fazer, mas elas nem entendem o porquê que elas estão fazendo. Até no processo de coaching traz essa clareza, porque o processo de coaching você traz clareza, até porque você vai construir a sua marca e fazer um marketing jurídico. Por quê? Qual é o teu objetivo? Quem é o cliente que está do outro lado que você vai atingir, atender? O que é, qual é a mensagem que você quer passar? Qual a imagem que você quer transmitir? Tudo isso faz parte até de um processo de coaching alinhado com o quê? Com o marketing jurídico. Por quê? Porque ele vai entender quem ele é, como ele se posicionar, qual o valor dele, construção de valor e construção de marca pessoal. Porque não adianta você usar a ferramenta de marketing jurídico, que é uma ferramenta permitida, o marketing ele não é vedado, já entrando aqui na questão de ética, porque por desconhecimento, Adriana, os advogados estão fazendo muitas violações ou cometendo algumas eventuais infrações aí, porque não conhecem o código de ética e a internet não é um ambiente que vai fugir dessa legislação, dessa norma. Mas o marketing, ele é permitido e você vai começar a entender como se posicionar, alinhando um marketing ético e legal, não é? Como uma ferramenta também para ajudar nessa construção da rede social. Por quê? Porque também, a partir de agora, é um caminho sem volta. Dentro desse mercado jurídico novo, deste mundo novo, desse cenário novo, o advogado que ficar de fora da rede social, Adriana, ele está de fora do geral, tá? De mercado, de tudo. alheio à realidade, né? A Alheio. nova Alheio. realidade. É. Eu também preparei aqui uma pergunta, né, baseada também nas dúvidas que as pessoas mandaram. De repente, o coach ele pode utilizar o código de ética e disciplina da OAB para orientar a captação de novos clientes, adotando estratégias, por exemplo, de como aumentar a participação de advogado em evento, ou como forma de investir no tipo de network, ou estimular alguma parceria, se existe também um trabalho nesse sentido, se o coach também tem esse viés Tá, o coaching para ajudar. propriamente, ele é assim, ele pode unir a ferramenta do marketing a um processo de coaching. Para o advogado, vamos dizer, entender aí como é que ele pode e quais são as habilidades que ele tem para começar uma prospecção de clientela, porque isso é uma habilidade, tá? E muita gente não sabe prospectar cliente por falta de habilidade. Não é nem de conhecimento jurídico e capacidade técnica. É falta de habilidade de chegar, de se comunicar, de ter uma comunicação assertiva, de entender até como persuadir, não é? Que são habilidades de comunicação, de persuasão, de negociação, porque a atração de clientela não deixa de ser um ambiente de negociação. Então, o coaching ajuda no desenvolvimento dessas habilidades, que muitas delas são habilidades comportamentais, novas, né? São as soft skills que a gente depois pode falar, diferente das habilidades técnicas. Eu posso ser um advogado trabalhista que saiba tudo de trabalho e não saiba prospectar ou fidelizar ou atrair clientela. Isso acontece muito, né? E aí, quando a gente faz esse trabalho e associando a ferramenta de marketing, e é possível, e se faz sim, o nosso conhecimento é orientar que esteja alinhado, né, com todas as normas para que aquele advogado não sofra uma penalidade. Então, vamos traçar o quê? Estratégias de posicionamento, estratégia, né, dele começar a se posicionar como uma forma, sim, de prospectar, mas de forma legal, de forma ética. Entendi. Nesse gancho aí, o coach jurídico ele pode ser considerado de repente um meio efetivo para a solução de conflito. Um advogado ele pode também fazer esse treinamento para usar o treinamento de coach de repente para uma solução de conflito, seja do cliente ou dele de repente com outro colega, eu não sei, assim, o que é que a gente poderia extrair nesse sentido aí para a solução de conflito especificamente. Um treinamento de coaching. Você me perguntar agora, falou coaching jurídico, eu vou trazer uma coisa que eu devia ter esclarecido lá atrás, qual a diferença de coaching para coaching jurídico. O coaching jurídico, a diferença é que o coaching jurídico é um advogado que é coach. Porque nós conhecemos esse ambiente de trabalho e usamos a metodologia dentro dessa área. Então, isso nos ajuda a dar essa visão e nos ajuda a dar o suporte ao advogado de maneira mais especializada. E sim, o coaching, a pessoa que tem habilidade de coach ou que passa por um processo de coaching, são dois cenários. Um é eu ser coaching
né, eu ter o conhecimento e a ferramenta, sim, eu vou conseguir usar isso de forma adequada na solução de conflito. Por quê? Porque eu olho o cenário de forma diferente do que outras pessoas que não têm essa ferramenta, tá? Eu consigo ir para além do litígio. Porque muitas pessoas estão no litígio e as manifestações de litígio, elas podem ser racionais, mas as razões, elas podem estar por trás, no emocional de cada um. E você conseguir que eles mediem é fazer com que eles compreendam o que trazem ele para um litígio ou para uma solução. Então, as nossas ferramentas trazem essa provocação e essa abordagem, fazendo com que as partes envolvidas no litígio, elas tenham uma compreensão muito mais profunda do que elas estão litigando. Por que que trazer a solução é tão interessante? Quais são os benefícios ali? Trazer uma visão do ganha-ganha, trazer visões diferentes para fora daquilo que elas estão focadas. Não é? A gente abre, expande a mente de quem está no conflito. E digamos que eu esteja treinando um advogado que seja meu cliente, eu consigo que ele desenvolva melhor essas habilidades, essa visão de empatia, tá? Essa habilidade mais empática para entender quem está no conflito. O cliente dele, ele assessorar melhor o cliente. Um advogado que passa por um processo de coaching, ele consegue atender o cliente de forma muito mais assertiva, Adriana, muito mais acolhedora, muito mais eficiente, porque ele vai entender de questões para além da técnica. Tá? A abordagem que ele faz naquele cliente, ele não vai fazer só da questão material, do direito material, da questão da técnica. Ele vai para outras questões, sabe? Entendi. A gente você advogou aí durante 15 anos, né? 18? 20. Muito tempo. 20, né? Eu também já tô 20. Tem horas assim, 20 anos, né? Eu tô já quase chegando também, tô acho que 17. E às vezes você chega assim para fazer uma audiência, eu sou advogada trabalhista, e a gente chega assim, às vezes, para conversar, a pessoa já diz, doutora, não tem, já vai fazendo assim para você, não. Então, de repente, até para a gente trabalhar isso, né? Porque, como você disse, é todo o envolvimento corporal, você já chega com aquela negativa, a pessoa já fica, já causa uma antipatia, de repente, né? Eu não sei se isso também a gente tem como treinar até para desarmar aquela pessoa que já está ali com 4 pedras na mão para, né, pra dizer que não quer fazer as coisas. Então, você de repente, fez uma pergunta fantástica agora, viu? Você fez uma pergunta fantástica. Pode não ser para você, mas pode ser para os outros, né? De repente, o seu treinamento para desarmar as outras pessoas. Existe também essa possibilidade de a gente fazer isso com... Você fez uma pergunta fantástica, porque é o seguinte, o advogado, quando vai... Qual é o treinamento em geral na faculdade da mentalidade do advogado? Muitas vezes essa mente mais belicosa, não é? De treinar para um litígio. Pelo menos a minha geração foi muito treinada para judicializar. Agora isso está mudando mais pelas novas, não é, formas de solução de conflito, mediação, arbitragem. As pessoas estão estudando outras formas, não é? E abrindo a mente. Mas a nossa geração foi uma geração muito mais para judicializar e para o litígio. Então, quando o advogado vai, às vezes, assessorar um cliente, ele assume aquela dor daquele cliente, não se coloca ao longo. E muitas vezes a briga não sai até pelo advogado, tá? O acordo não sai pelo advogado. Porque assume um papel de não querer um acordo, às vezes até o cliente quer e o advogado fica resistente. Por quê? Porque ele leva ali junto as verdades dele. Ele leva as crenças dele, ele leva as dores dele. Se ele não tiver um autoconhecimento, se ele não trabalhar isso, para gerar esse distanciamento, entendeu, Adriana? E gerar essa compreensão para conseguir conectar, inclusive, com a parte adversa. E permitir que o ambiente seja um ambiente de solução do conflito. Porque o advogado, ele pode colocar a perder um acordo se ele ali entrar com uma expressão corporal errada, não é? Se a comunicação dele estiver agressiva, ele não entender. De repente, desnecessária também. Ou o contrário, se ele estiver também muito passivo, e não conseguir se impor. Sabe? O advogado que se trabalha... ele consegue ter essa visão do todo e uma visão de si. O que é que cabe a mim neste momento falar, me portar, não é? O que é que cabe a mim? Qual é a postura adequada nesse momento? Então, ele começa a fazer muito mais parte de uma solução ali. Ele é agente da solução também.
Entendi. E existe, de repente, para alguém que está aí assistindo a gente, ou alguém que te procura, um cliente mesmo, advogado, ou até não, de empresa, um outro profissional, chegar para você e dizer assim, Raquel, o meu problema é esse. Olha, eu não consigo de jeito nenhum. Existe essa possibilidade da pessoa realmente não ter condição de fazer aquilo, ou é tudo da cabeça da pessoa? Não, não sendo uma coisa impossível, né? Tipo, eu não quero falar em público, eu tenho pavor, eu odeio, eu desmaio, de repente, não sei, algum bloqueio. Tipo assim, existe a possibilidade da pessoa não conseguir ou realmente tá tudo dentro da nossa cabeça. A gente tem como desatar esse nó e É. realmente reagir. Existe a possibilidade de não, existe pessoa que não consegue, que é um bloqueio para sempre, assim, ou existe a possibilidade de você conseguir realmente organizar Vamos lá. isso internamente. Pode existir várias questões aí. Pode existir um trauma, que vamos começar do mais profundo, traumas que ela traga. Ou ela pode ter um bloqueio, que seria uma coisa mais leve, ela pode ter uma resistência, ela pode ter uma inabilidade, ela pode ter várias frentes, não é? É importante entender. Se for uma coisa muito séria, associa-se a um processo de terapia. A gente faz o coaching, o processo de coaching e trabalha. Eu tive muitos clientes que trabalhavam em paralelo, a terapia com o processo de coaching. Mas existem casos que ele vem, ele consegue virar aquela chave, porque era algo que ele formou, porque os nossos bloqueios, Adriana, nossas crenças, formaram na nossa infância. Não é que são nossas crenças positivas, fortalecedoras, ou as nossas crenças limitantes, que ficam no nosso inconsciente e regula todos os nossos resultados e nossas ações. Mas a pessoa, no nível de consciência, muitas vezes ela não tem consciência que uma vergonha que ela passou no colégio quando era pequena causa o bloqueio de falar. E ela traz aquilo dentro sem entender. E quando a gente vai mexendo e ela vai criando consciência no processo de coaching, que ela traz essa lembrança, ela vai dizer, peraí, foi aquilo lá atrás, poxa, aquela besteira. Aí ela ressignifica o fato, que é para uma criança, era um fato muito sério, mas que enquanto adulto ela tem uma compreensão melhor, ela vai ressignificar aquilo e ela consegue fazer o quê? A superação. Aí a gente começa a fazer treinamentos, associa, né? Colocando ela com metas, objetivos, fazendo um plano de ação para ela construir. Eu tenho um cliente que era zero rede social do mercado jurídico, zero rede social, não se imaginaria nunca, até porque o perfil dela comportamental é mais reservado. E hoje ela faz live e está montando um curso assim, bem posicionada, ajudando pessoas da área de concurso público, né? Pessoas que querem fazer concurso público. Então, veja, uma pessoa que saiu do nada, ela pode chegar, ela pode virar, pode ser rápido, pode ser mais, dependendo da situação, requer, né, mais tempo, mas que eu acredito que todo mundo pode, porque o nosso cérebro tem uma faculdade, que é a plasticidade neural, é neurológico, é cérebro, que aprender um novo comportamento, sabe? Mudar, tirar um comportamento velho e substituir por comportamentos novos. Entendi. E agora, a última pergunta eu vou fazer, porque a gente já está chegando no tempo, aí eu queria que você no final desse uma palavrinha, mas só para encerrar, para a gente não perder aí o fio da meada. Nesse caso, a gente tá aí falando de repente, alguns pontos fracos, né? Vamos falar assim, a pessoa que não sabe falar em público, a pessoa que tem um problema para se organizar, ou aquela pessoa que não consegue seguir uma regra, enfim, diversos problemas que o ser humano pode ter, né? Internamente aí na sua personalidade. Mas de repente a pessoa não tem nenhum problema desses aí que a gente mencionou. Mas é uma pessoa que ela não tem autocontrole, que ela é um pavio curto e de repente ela pode botar todas as habilidades dela a perder porque ela não tem um controle de gestão de estresse, ela não tem um autocontrole. Então, também, o coach também ele pode trabalhar isso, uma pessoa que seja extremamente habilidosa, que é todo pronto, assim, que a gente diz, é um advogado pronto, de repente tem o conhecimento jurídico, tem a desenvoltura, tem todas as habilidades que a gente precisa aí na nossa profissão, mas é uma pessoa extremamente descontrolada, de repente, vamos dizer assim, não, né? Não sabe ali manter o elo, né? Entre o... Pode. A pessoa é incrível, mas não tem gestão da emoção. Tá? Vamos botar em outro cenário agora. A pessoa tem a habilidade de negociação, mas tudo, Adriana, sem ter a inteligência emocional, essa pessoa não vai performar 100%. Ela vai ter aí prejuízo por essa falta de gestão. Por quê? Porque a advocacia é pressão. Quando essa pessoa tiver uma pressão, ela vai entrar no nível de estresse, no nível de ansiedade, ela vai explodir, a depender da emoção que vai gerir ela. Se ela for uma pessoa dominante, a emoção geral que gera o dominante é a raiva.
porque é a raiva que é a mola propulsora para a realização de metas. Então, se eu tiver um cliente dominante e ele foi incrível, mas essa raiva, ele não conseguir gerir, ele pode prejudicar alguma atuação. É o quê? Começar a entender qual é a emoção que coloca ele abaixo, né? Que prejudica ele. Começar a entender, trabalhar um treinamento de inteligência emocional dessa pessoa, de autoconsciência, associando de repente com outras ferramentas. A pessoa vai fazer uma meditação, incorporar uma meditação, incorporar uma respiração, a depender do que seja. Né? Outras técnicas, porque a inteligência emocional hoje é a soft skill, é a habilidade comportamental mais importante. Se você ter a técnica e não ter a inteligência emocional, você até cresce. Mas muitas vezes de forma não sustentável, porque quando o advogado adoece, nós sabemos que vários advogados estão adoecendo, porque as emoções levam eles para esse nível de estresse, não é? De ansiedade. Então, se ele não associa as duas inteligências, a cognitiva e a emocional, a performance dele não vai ser como poderia ser, né? E o resultado financeiro, ele termina sendo prejudicado também. Acontece muito, eu já trabalhei também em vários escritórios, já tive escritório. Acontece muito você ter uma equipe e, de repente, a equipe é toda lá unida, coesa e tudo, mas tem uma pessoa que é uma excelente profissional, mas ela consegue, né, botar ali aquela equipe numa tensão horrorosa, porque o problema é dela, ela não tem, de repente, uma gestão do estresse dela, como você falou. Então, eu acredito que quem tiver, de repente, passando por essa situação, de repente, um coach aí jurídico em grupo, né, para uma equipe, de repente, consegue avaliar, recolocar aquela pessoa, enfim. E aí, depois, a própria pessoa busca, né, de repente, um treinamento próprio para o problema específico dela. Então, quem estiver aí assistindo, né? Eu já fiz o seu, quero fazer outro, porque eu acho que a gente tem que estar se reciclando, se autoconhecendo. As coisas agora mudaram completamente, a gente ficou aí aprisionado, né? Agora que a gente está começando a sair. Então, assim, realmente a vida da gente é muito dinâmica e eu acho importantíssimo. Eu não conhecia realmente, e confesso, como eu lhe disse, quando eu lhe conheci, que eu tinha muito preconceito com isso. Poxa, coach vai fazer o quê? Vai ensinar a gente a advogar? A gente realmente não sabe, assim, do que se trata e às vezes fica com preconceito, de repente. Então, realmente, para quem está aí assistindo, para outras pessoas que de repente passam por algum problema, né, pessoal, ou às vezes nem é um problema, mas quer fazer um treinamento, aí eu sugiro, fica aí o nome de Raquel, que é maravilhosa, como pessoa, como profissional, né? Tem aí a experiência da advocacia que pode auxiliar, não só no coach, como em outras áreas também, de repente, que a gente precisa. Então, queria agradecer demais, Raquel. Nosso tempinho aí está chegando ao fim. Se alguém tiver que direcione, de repente, que você pode esclarecer aí, né, todas as dúvidas que, porventura, tenham surgido aí depois desse bate-papo da gente. Eu queria lhe agradecer muito e deixar aí você a palavra para as palavras finais aí da nossa live. Eu que agradeço o carinho de vocês. Só complementando o que você colocou, o escritório contrata muitas vezes, né, Adri, por currículo, mas demite por comportamento. Então, começar a entender qual é o comportamento daquela pessoa que ele contrata, evita muito prejuízo financeiro para o escritório, turnover e esses problemas de equipe. Então, começar com esse trabalho preventivo, é muito mais econômico para o escritório do que depois ter que sanar. Mas aí, quem tiver dúvida, tem o meu perfil, tá? Raquel Pérez Oficial. Tem muito conteúdo de live. Você viu lá, eu faço live quase todo dia e deixo gravado. Estratégias, ensinar o advogado a construir metas. Passa no perfil, você vai ter muita coisa. Fala inbox comigo se tiver dúvida também. E acompanhar o trabalho, porque sempre tem eventos, não é? Eventos pela comissão da OAB, vai ter workshop, vai ter congresso da OAB Nacional, vem muita coisa por aí. O advogado abrir essa mente, pensar um pouquinho fora da caixa, né? Se reinventar. Mas foi ótimo, porque eu acho que o pessoal gostou. E aí, quem tiver dúvida, entre em contato contigo. Eu também estou aí à disposição, não para o coaching, porque eu não faço, né? Mas à disposição para o que vocês precisarem aí. Viu? Então, um beijo bem grande, Raquel. Obrigada, vai cair aí nossa. Um beijo para todo mundo. Obrigada, pessoal. É muito extenso e a gente tem muita coisa ainda para conversar de repente sobre muito isso. Que aí, o tema é muito rico. Novas ondas virão aí com esse, né? Com essas novas mudanças aí nesse judiciário e na nossa vida aí.
Tá bom? Então, um beijo bem grande, Raquel. Obrigada mesmo, tá? De Obrigada, coração. Aí, um gente. beijão para todos. Beijo. Tchau, tchau.